Olá, tudo bem? Eu sou Edilene, fisioterapeuta do consultório Dana Amaral. Estou aqui para celebrar a Semana da Família. Eu escolhi o assunto sobre a família, o afeto, relacionamentos e um pouquinho sobre o que essa pandemia pode estar nos trazendo. Como que a gente pode pensar numa forma mais ampla, né? Pensando numa outra dimensão sobre essa pandemia. Então, eu inicio esse vídeo pedindo que vocês reflitam um pouquinho sobre o que representa a família para vocês. Porque cada um tem uma representação. A família referencia algo especial para nós, indiferente de como foi, se foi difícil, se não foi, sua infância, mas a família em si, ela tem uma representação profunda e ela deve ser profunda para as pessoas, sim? Então, gente, assim como a família representa, uma casa representa aconchego, uma casa tem um significado importante onde você se criou com seus pais, com seus irmãos. E essa representação é onde se forma a base, né, da estrutura. A família forma a base da estrutura de um ser humano dentro de uma totalidade, sim? E iniciando esse vídeo sobre a família, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, vamos trazer um comentário bem polêmico que aconteceu em relação à família, que foi a escolha da Tami Miranda para estar representando o Dia dos Pais na revista da Natura. Tami Miranda, para quem não conhece, é uma transexual que tem uma orientação sexual diferente do que estamos acostumados, nós que viemos de uma família talvez até um pouco, num modelo um pouco mais patriarcal, que a gente pode usar esse termo, né, patriarcal, e as pessoas, isso gerou uma polêmica tão grande, tanto é que hoje eu fui na igreja e o assunto hoje foi isso. O padre falou sobre isso na missa, sobre a Tami Miranda. O que isso representa? Bem, gente, eu não quero me envolver com assuntos polêmicos, mas a questão é: como eu ensino meu filho a respeitar as diferenças? Até onde vai o meu julgamento para que eu possa trazer um modelo diferente de uma pessoa que vai ser colocada na sociedade daqui a um tempo maior, né? Os pequenininhos ainda não se envolvem em questões de discutir algo, de dialogar um assunto tão profundo, mas daqui a pouco eles vão estar aí. Vocês sabem também que no nosso município não foi só um caso, mas houve mais que um caso aí de suicídio na adolescência, de jovens que sofreram bullying na escola por causa de uma orientação sexual, ou pelo menos por ser um fator bem agravante a orientação sexual. Então eu peço para que os pais reflitam um pouquinho sobre isso, sobre as diferenças de estruturas que se formam famílias hoje. Os nossos pais, eles ensinaram há um tempo atrás, né, quando nós éramos crianças, que família era o quê? O pai, a mãe e os filhos, os avós, os tios, as tias. Porém, gente, esse modelo de família, ele vem, a cada pouco tempo, ele vem se modificando e tomando os novos sentidos e tomando outras formas, as quais devem ser respeitadas, tanto quanto se deve respeitar as diferenças de classes, as diferenças de raças, tanto quanto isso. Então não adianta você dizer para o teu filho que tem que respeitar a cor da pele se você não ensina o teu filho a respeitar as diferenças de orientações sexuais. Então é muito mais fácil, sim, ser pai, ser mãe de um filho que anda dentro de um padrão de normalidade, que nós definimos como padrão de normalidade, do que ser pai e ser mãe
de um filho que tem uma outra orientação. Então, sobre família, eu gostaria de iniciar essa reflexão, que o respeito, ele inicia a partir do momento que nós começamos a respeitar as diferenças que existem dentro de um grupo. Se é coletivo, existem diferenças. Se não é eu comigo mesmo, então, mesmo assim, muitas pessoas têm dificuldade de lidar consigo mesmo, que é o que a gente vê muito no consultório. Pessoas que têm dificuldade de lidar consigo mesmo e que enfrentam grandes problemas em todos os sentidos aí, tanto na vida de relacionamentos, como no trabalho, como numa perspectiva de vida, de traçar uma meta, de buscar algo para si mesmo. Então, eu gostaria que essa reflexão fosse mais a fundo e que a gente pudesse pensar que, se fosse realmente essa formação familiar a correta, seria pai, mãe, homem, mulher e filhos, não teríamos tantas crianças abandonadas em orfanatos, aguardando para ser adotadas, gente. Porque de quem são essas crianças que estão abandonadas, que estão lá à mercê de alguém que possa adotá-las para acolher, né? E dar uma harmonia, dar uma família, dar amor. São filhos de quem? De gêneros diferentes, de um homem e de uma mulher, que a princípio seria uma estrutura familiar adequada, mas que simplesmente estão lá em orfanatos esperando para ser adotadas, e muitas vezes adotadas por quem? Por pessoas do mesmo sexo. 2 mulheres, 2 homens, uma transexual, indiferente de quem seja, gente. A família se forma a partir do amor que uma pessoa sente pela outra, tá? Então, é essa reflexão que eu gostaria de iniciar o nosso vídeo de hoje. Respeitar e não julgar. Ser um pouco mais empático. Se colocar. Tudo bem, eu gostaria talvez de ser representado, que meu pai fosse representado por um homem diferente. Mas que diferença faz, gente? Bonita atitude da natura de escolher talvez alguém que represente também esse olhar, o olhar do não preconceito, que ele pode ser tão avassalador, tão destruidor para a sociedade, tanto quanto qualquer outra situação de violência que você possa imaginar, tá? Então, eu gostaria de deixar aqui as frases de Bruce Lipton, né, que é um médico indiano. Ele diz assim: não são os genes que determinam um ser humano na sua totalidade, e sim o ambiente, as influências e as oportunidades que ela tem, tá? Existem estudos, gente, que comprovam que a formação, onde tem uma tomografia da cabeça de crianças que recebem o afeto, que recebem o amor na infância dos pais, e esse desenvolvimento do crânio é muito melhor do que uma criança que não recebe. Então, é responsabilidade nossa, enquanto os pais, oferecer um ambiente harmonioso, um ambiente de qualidade, onde tem oportunidades. E não se fala, a questão não é os bens materiais, a questão são os valores que se formam, a estrutura, a rede neuronal que se forma nessa criança, e que a partir de então, ele vai ser um ser na sociedade, onde traga muitas coisas positivas. Uma das principais dificuldades hoje de lidar na sociedade são, desde a adolescência, os jovens, eles já vêm apresentando um certo vazio. E esse vazio é um vazio implantado ainda na infância. A falta, a sensação de falta, onde as pessoas não estão mais conseguindo se satisfazer com aquilo que têm. Quando eu traço uma meta para minha vida e eu conquisto aquilo para mim, a minha vibração positiva dura muito pouco tempo. E as pessoas, elas passam o tempo todo remoendo aquilo que não deu certo. Sim. Se acontece algo de errado durante o meu dia, mas 5 coisas
que deram super certo, a tendência é eu ficar remoendo aquilo que deu errado. O ser humano, ele tem uma tendência de se castigar, se autocastigar, se autodestruir. Por isso, é importante que a gente possa formar as nossas crianças com uma rede de confiança, de segurança, para que eles possam desenvolver essa autoconfiança. E isso se forma, gente, com atenção, com amor, com brincadeiras lúdicas, que a gente possa desenvolver as nossas crianças. Nossos pais, quando nós éramos crianças, dentro das questões de valores, eles foram muito inteligentes. E eles foram muito melhores do que muitos de nós nessa geração. Porque mesmo que eles trabalhavam muito, muitos eles ainda conseguiram transmitir valores que são imensuráveis para a sociedade. Quando seu pai te executava e fazia você devolver uma borracha, um apontador que você pegou do coleguinha e trouxe para casa, e ele percebia que aquilo não era seu e te obrigava a devolver e ainda acabava muitas vezes dando uma palmada, foi uma forma que ele criou um valor para você. Um valor que na nossa geração hoje, a gente chega a olhar para algo e pensar, não é meu, eu não vou pegar. Se não é meu, eu não vou pegar. Isso são valores. Por quê? Porque a gente tem uma sementinha do bem plantada lá na nossa infância. E é sobre isso que Deepak Chopra fala, que o ambiente favorável, um ambiente onde que não há brigas contínuas, tá, gente? Porque todas as famílias têm brigas, todas as famílias têm desentendimento. Isso é normal dos relacionamentos. Sim, nós estamos aqui para evoluir e a partir dos relacionamentos a gente pode evoluir ainda mais. Mas o ambiente favorável, desde a gravidez, desde a pré-concepção, tudo aquilo que nós vivemos, nós, os pais, até os 9 anos, 50% de tudo que nós vivemos, a gente acaba transmitindo para os nossos filhos. E quando eles são pequenininhos, ainda no primeiro, segundo anos de vida, é quase que 100%, tá? Então chega em 75%. Então é muito alto. Então uma mulher grávida, tudo que a gente passa lá na gravidez, isso pode ser transmitido sim para a criança. E existem muitos estudos, a comprovação científica de que o ambiente, ele vai moldar o ser humano, tá? Então, nós podemos determinar muita coisa da saúde da criança. Por exemplo, a depressão, as doenças cardiovasculares e a obesidade são doenças, são patologias que estão relacionadas àquilo que a criança passou na gestação da mãe e na primeira infância. E lá no início, até os 9 anos de idade. Então é importante isso. Muitos pais brigando, pais que se separaram, brigando, disputando filho, sabe? Ai, esse final de semana o filho é comigo. Não, eu não vou te deixar você passar o final de semana com ele. Aquela disputa pela criança. Isso é uma forma de arrancar os pedaços do filho. Você vai arrancando hoje um braço, amanhã uma perna, depois um outro membro e assim vai. Não existe forma mais medíocre, eu diria, de despedaçar um ser humano do que ficar brigando, uma briga de adulto envolvendo uma criança, tá? Então é preciso a gente repensar sobre isso. Que traumas eu mesmo posso causar para o meu próprio filho? São marcas que ficarão para a vida adulta e ele vai precisar de ajuda. Então eu gostaria de, quem quiser saber mais um pouco sobre criança, que pode até pesquisar no meu site, danamaral.com.br, e tem na minha página Dan Amaral do Facebook, Dan Amaral Fisioterapia, onde foi gravado algumas lives sobre a criança. Nós somos, gente, verdadeiros engenheiros
genômicos, onde o ambiente influencia 95% do que essa criança vai ser no futuro. Pais que adotaram têm muito mais responsabilidade em cima do que essa criança apresenta na vida adulta do que os próprios pais biológicos, porque o ambiente é mais importante do que a biologia, do que lá na formação dessa criança, do que os genes, eu quero dizer. Os genes são menos agressivos do que o ambiente, tá? E é sobre a pandemia, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre a pandemia. O que representa essa pandemia para você? No que você está depositando a sua energia? Onde você está colocando a sua energia vital? No medo? Na culpa? Na crise? Porque eu vejo muitas pessoas colocando, quando fala do coronavírus, sempre expõe um certo medo, né? Ai, eu tô com muito medo do vírus, eu tenho medo que as minhas crianças pegam, eu tenho medo que volte às aulas agora, isso é um genocídio, as crianças voltar, enfim. A exposição do medo, quando eu vou colocando isso numa vibração intensa, eu me coloco à mercê disso, para que isso chegue até mim. E por que não concentrarmos essa nossa energia, que nós temos energia tão positiva, concentrar ela para algo positivo, voltar, nos conectar com nós mesmos. Está faltando isso dentro da sociedade e a pandemia permite isso, que a gente se volte para si, que a gente faça essa autorreflexão, para que você, pai, você, mãe, conheça o filho que você tem. É difícil? Muito, muito difícil. Você acompanhar as atividades nesse modelo remoto que está disposto agora pelas escolas, um modelo remoto das crianças fazer essas atividades e os pais não estão conseguindo acompanhar, não estão conseguindo orientar porque continuam trabalhando e as crianças estão ali sob a responsabilidade de educar e de transmitir até conhecimento para os filhos. Mas eu quero que vocês reflitam também o quanto é difícil para esses professores que têm 30, 40 na mesma turma e que muitas vezes os professores eles têm que deixar de transmitir o conhecimento para ensinar valores, caráter para os filhos. Sim, esse filho que você está tendo dificuldade, pai e mãe, que ele não quer fazer as atividades, ele não está se dedicando em casa, é o mesmo filho que provavelmente tem as mesmas dificuldades na escola. E o professor tem que dar conta, não só do teu, de todos os que estão ali e de várias turmas. Entende? Então, é uma forma também de você se autoavaliar e pensar: poxa vida, quantas vezes eu fui na escola brigar, fui lá bater de frente com o professor, onde que na verdade hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer o filho que eu tenho, meu Deus. Nossa, onde foi que eu errei? Será que tem como eu melhorar? Então, são formas de nós voltarmos para nós mesmos e nos conectar. E existem muitos pais que estavam se desconectando demais da família. E isso também é importante falar. Por quê? A pandemia permite esse retorno para si, para a família, se conectar de novo, observar, abrir os olhos, o que está na minha frente, o que não está. E eu vou contar uma história que eu ouvi numa live do padre Fábio de Mello. Tenho muita admiração por ele, gosto muito de assistir ele. Ele conta a história de um policial federal que cuidava, ele trabalha em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, e lá o trabalho dele é prestar atenção em tudo o que acontece: droga, estupro, sequestro,
roubo, o que tiver dentro de um aeroporto que vocês possam imaginar. E esse policial federal diz assim: padre, eu me concentrei tanto, eu me dediquei tanto para o meu trabalho, e quando eu me voltei para minha família, a minha filha, padre, foi estuprada, uma criança, e eu não vi, eu não observei nada. E o meu trabalho é isso, é observar com atenção tudo o que acontece. Só que eu me perdi na minha família. Enquanto isso, minha filha foi estuprada e estava embaixo dos meus olhos, eu não vi. E isso acontece, gente, a todo momento, em todas as famílias. Não o estupro, mas você se perder de muita coisa que está debaixo dos seus olhos e você não vê. E você está, às vezes, acaba se perdendo, está tão atento àquilo que você quer, àquilo que você deseja, e o teu trabalho te exige tanto, que você acaba se perdendo dos sintomas do seu filho. São coisas pequenas que eles tentaram te chamar, clamar pela sua atenção, e você não deu. Então isso provavelmente vai te causar, vai ter um problema lá na frente. E aí você vai ter que pagar terapia, sabe? Levar teu filho. Não que os problemas não possam vir, mesmo você dando atenção, às vezes acontece também algo. Mas é uma chamada de atenção. Opa, com a pandemia, eu estou próximo da minha família e a oportunidade que eu tenho de prestar mais atenção em coisas que antes eu não conseguia, tá? Então, dentro disso, eu gostaria de dizer, o medo, gente, ele diminui a nossa imunidade. E cada vez que eu fico pensando em algo negativo, um minuto que eu fico pensando em algo negativo, a minha imunidade baixa por 6 horas. Demora 6 horas para o meu corpo retomar a nossa imunidade de novo. Então, não concentre a energia vital de vocês com questões pequenas. Quando a gente guarda uma mágoa, de uma palavra que foi dada, de um olhar diferente, o melhor que se tem a fazer é falar. Se você não quer falar para a pessoa, fala, escreva. Existe um método hoje que é cartas terapêuticas, onde eu escrevo aquilo que eu estou sentindo, como um diário. Eu escrevo aquilo que eu estou sentindo, da forma que eu estou sentindo, e depois de escrito, eu posso fazer a oração do perdão, queimar aquela carta, como um ato de resolução. Eu resolvo isso, e aí isso não fica para você. Isso não, o teu corpo, ele entende que aquilo está resolvido. Isso serve como uma terapia para pessoas que têm dificuldade em relacionamentos, pessoas que se ofendem por poucas coisas, pessoas que sofrem muito, né, com relacionamentos, são obrigadas a estar ali, mas sofrem. Então, usem esse método, cartas terapêuticas, onde você escreve o que está sentindo, queima como um ato de resolução. E sobre o afeto, eu gostaria de deixar um recado. Por favor, não deixem de abraçar. Não deixem de abraçar os filhos, a família de vocês, os pais de vocês. Mesmo que estamos em pandemia, mesmo que estamos com coronavírus aí, gente, abraçar os filhos é uma forma de sairmos melhor dessa situação. Porque a pandemia, ela expõe as nossas fragilidades de uma forma onde a nossa imunidade acaba diminuindo até pela tensão que estamos vivendo. E o toque, o afeto, o amor estimula as fibras CT que estão na nossa pele. E isso gera liberação de ocitocina no nosso organismo. Isso dá uma sensação de bem-estar, de alegria, de segurança. Então, não deixem, por favor, de abraçar os filhos de vocês, de pegar no colo, de deixar o filhinho dormir no colinho de vocês,
mesmo que tenha 3, 4, 5 anos de idade. Deixem eles dormir no colo de vocês. Façam carinho. Eles precisam receber esse toque. Eles estão longe das outras crianças. Eles não estão recebendo essa afetividade do grupo. Eles precisam receber em casa esse afeto, esse amor, o toque precisa ser recebido. Para que a gente não tenha muitos problemas de depressão mais adiante. Os problemas, eles podem vir mais à frente, dependendo da forma como a gente enfrentar a situação do agora. Então, os pais, os velhinhos, usa um jalequinho de TNT, coloca um jalequinho de TNT se você tem tanto medo, uma máscara e abrace forte seu pai, mesmo que ele é idoso, abrace, porque os idosos, eles estão muito mais fragilizados do que nós. Se eles não receberem visita, se eles não receberem o toque, a tendência é eles desenvolver algum problema de saúde devido à falta do contato, do amor, da afetividade, desse movimento de família que eles precisam ter. Tá? Então, eu sou a favor do toque, sou a favor do vínculo afetivo, sim, pelos estudos que comprovam isso. Estamos numa pandemia? Sim, estamos. É um micro-organismo. Olhe para esse micro-organismo como um outro micro-organismo, como um causador da pneumonia. Nós temos o dever de nos cuidar, de usar máscara, passar álcool em gel, não aglomerar. Responsabilidades nossas, sim, fazer isso. Mas não deixar de nos abraçar entre família, entre o nosso grupo de convivência. Esse nosso grupinho de convivência que a gente vive junto precisa receber esse afeto. E nesse contexto sobre o afeto, eu aproveito o gancho para falar sobre as nossas responsabilidades afetivas. O que são responsabilidades afetivas? Bendita Cuca diz assim: responsabilidades afetivas é a preocupação que você tem em relação à sua atitude para com a outra pessoa. Como eu deixo a outra pessoa a partir das minhas atitudes? É algo a se pensar. Deepak Chopra diz assim: no mesmo dia, eu posso escolher ser Hitler ou Madre Teresa de Calcutá. As minhas ações é que definem ou Deus ou o diabo. Então, por que eu falo isso? É porque quando a gente se manifesta dentro de alguns assuntos ou até mesmo as nossas atitudes perante a sociedade ou o colega de trabalho ou um familiar acabam sendo muitas vezes tão avassalador quanto uma doença. Não é só a doença material, física, que acaba com o ser humano. As nossas atitudes são o que mais influenciam para que o outro desenvolva uma doença e até mesmo nós mesmos. Eu vou contar uma história para vocês entenderem um pouquinho sobre responsabilidades afetivas. Um senhor que eu atendi no consultório, ele me contou que alguns anos atrás ele estava trabalhando ao redor da casa e levou as suas 2 filhas dar uma volta de trator com ele. Uma de 8 anos e uma de 4. E, aliás, acho que a mais grandinha tinha 6 anos. Enfim, nessa volta de trator que ele fez como uma forma de agradar, de fazer, né, os gostos das suas filhas, a pequena deslizou do trator e ele, dirigindo, não viu e passou por cima da sua filha menor, da menininha, né, menorzinha. A criança morreu. Imagina o desespero dessa família.
Imagina o desespero daquela criancinha maior que não conseguiu segurar a irmã e viu a irmã sendo morta pelo trator que o pai estava dirigindo. No dia do velório, no dia do enterro, o pai, que estava chorando ao enterro da filhinha, disse que chegou à justiça com um documento. O pai foi processado por um crime de irresponsabilidade, foi preso e toda a comunidade olha para ele como se ele fosse um bandido. Toda a comunidade julga ele como se ele fosse um bandido. A sociedade passa a expor, a colocar cada um a sua opinião em relação ao acidente. Ninguém se coloca no lugar desse pai. Ninguém se colocou no lugar de uma família, gente. A família foi escorraçada. Imagina o sofrimento. Não puderam viver o luto. O pai foi para a cadeia, depois saiu da cadeia, e a sociedade com olhos de julgamento. Onde está a responsabilidade afetiva? Esse pai, essa mãe, essa família, eles sofrem até hoje com a perda da filhinha e muito com o olhar de uma sociedade bandida que se acha no direito de fazer um julgamento em cima desse pai. Quantas dores foram causadas nesse pai, nessa família, meu Deus. Então e isso está acontecendo a todo tempo. Isso está acontecendo quando um adolescente toma por opção se suicidar. A família acaba sofrendo, porque todo mundo quer colocar a sua opinião. Todo mundo fala o que acha e não se preocupa com o que realmente aquela família está sentindo. Ninguém mais se preocupa no acolhimento, em dar amor, em ofertar um pouco de paz para aquela família que está sofrendo. Não é que ninguém faz isso, mas eu falo isso porque as responsabilidades afetivas que nós temos das nossas atitudes para com o outro é muito importante. E é muito triste o que a gente pode causar para uma outra pessoa só de expor a nossa opinião, sem se preocupar como está o outro, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu na microfisioterapia é: não julgue. Você não sabe o que tem por trás dessa história. E sabe, gente, uma das coisas que a gente aprende também é que dentro de um discurso moralista, todas as pessoas que levantam a voz dentro de qualquer que seja o assunto, que a pessoa expõe o seu discurso moralista em voz alta, quer dizer que dentro desse discurso é uma exposição de uma fragilidade sua para esconder uma vergonha pessoal ou esconder uma fragilidade que é sua. Então, é preciso prestar mais atenção, se autoconhecer. Por que eu tomo essa atitude? Por que eu ajo dessa forma e não desta forma? Por que eu sou tão agressivo? Por que eu tenho esses picos de agressividade? Por que eu não consigo me controlar? Isso é autoconhecimento e nós precisamos nos autoconhecer a todo momento. Quanto mais a gente se autoconhecer, menos a gente vai julgar, menos a gente vai sair com esses discursos moralistas por aí nas redes sociais, acusando, maltratando as pessoas com as palavras. Às vezes as palavras são tão agressivas, uma pessoa posta alguma coisa lá na rede social que não tem nada a ver. O outro já vai lá e coloca um textão denigrindo aquela pessoa, expondo as próprias fragilidades ali. Então, é algo a se pensar. Isso é responsabilidade afetiva, tá? Sobre esse momento que nós estamos passando, eu gostaria de finalizar com 2 frases. Primeiro, eu gostaria de dizer assim: por favor,
aproveitem esse momento para se conectar, fazer uma meditação. Não precisa ser muito tempo, gente. Pode ser 10 minutos por dia. Um momento que você desliga tudo, senta, se concentra, faça isso com a família, com os seus filhos. Faça uma meditação de 10 minutos onde você consegue se conectar com você mesmo. Dentro desse exercício, você vai ver que a tua intuição vai aumentar. Você vai fortalecer esse processo de intuição. E a intuição é o que auxilia nós fazermos boas escolhas. Sempre que você tiver dificuldade para tomar uma decisão, faça meditação. Faça meditação, que isso vai fortalecer a intuição. Nós podemos citar também uma boa alimentação, fazer exercício, mas principalmente cuidar da nossa mente. Padre Fábio de Mello, eu cito ele de novo porque ele diz assim: tenham fé e esperança. A vida é um eterno esperançar. A fé é ter a certeza de que aquilo vai dar certo. E nós temos que ter certeza que nós vamos sair dessa, que a gente vai sair dessa situação bem e que tudo vai dar certo. Mas o esperançar, ele precisa ser operante. O que é isso? Ele precisa ter um movimento. Eu não tenho como chegar na minha meta. Eu quero convidar você para vir almoçar na minha casa, mas eu não levanto cedo, eu não preparo nenhum almoço, entendeu? Ele precisa ser operante, eu preciso me movimentar para que isso aconteça. Isso é o esperançar, é você se movimentar para que aquilo aconteça. E a fé é ter a certeza de que tudo vai dar certo. Então, essas são as palavras. Gostaria, não sei se serão válidas, se alguém consegue aproveitar um pouco desse vídeo. E finalizo dizendo uma frase de Bendita Cuca, que ela diz assim: às vezes a gente precisa se reinventar, pois enquanto permanecemos com as mesmas atitudes, não podemos esperar um final diferente ou um final feliz. Precisamos aproveitar esse momento para fazer um movimento de nos autoconhecer, de se voltar para aquilo que realmente tem valor, se voltar para as nossas famílias, repensar aquilo que eu posso melhorar. O que é que eu estou oferecendo para esse grande grupo, para a sociedade, para a família? O que eu estou oferecendo? Repensar isso. Até onde eu posso chegar? O quão bom ainda eu posso ser? Faça essa reflexão. E aí iniciaremos cada dia um novo amanhecer, com novas perspectivas e um esperançar de uma vida nova. Muito obrigada, agradeço muito aos professores, aos pais, aos alunos. Eu sou Edilaine, fisioterapeuta. A minha formação tenho uma formação em fisioterapia, pós-graduada em osteopatia, em microfisioterapia, medicina germânica, coach, pilates, stretch são as minhas formações aí. Estou em constante movimento para aprender cada vez mais a lidar com esse ser tão complexo que é o ser humano. Muito grata. Um beijo para todas as famílias.